digo isso? Porque, por muitas vezes, eu como pastor, tentando ajudar algumas mulheres a enfrentarem situações desse tipo de violência, algumas passando pelo alcoolismo, outras sem a participação do alcoolismo, em que eu sugeri, tentei ajudar essas mulheres, inclusive me colocando à disposição para participar até onde fosse possível do processo, que elas enfrentassem e em alguns casos fazer boletim, ir na delegacia, fazer denunciar e se separar, enfrentar uma situação de divórcio e tal. Essas mulheres, elas acabavam se revoltando contra mim. Porque o que elas queriam de mim é que eu, de alguma forma, legitimasse a situação, que eu criasse um mecanismo, ou que eu colaborasse para os mecanismos que ela já desenvolvia de fuga, de não enfrentamento, de espiritualização, foi a expressão que a professora utilizou, que é essa manutenção da ordem a todo custo, né? E essa sublimação dentro do discurso religioso é algo que às vezes a própria mulher, ela acaba, porque foi treinada para isso, porque ela reproduz isso, né? Com certeza. Ela acaba mantendo a todo custo e quer que a igreja sirva a esse propósito também. Então é uma questão bem delicada, não é simples, porque de alguma forma essa mulher, ela está profundamente ligada a essa relação desigual com o homem. Eu queria dar uma parte como terapeuta, porque existem dentro da terapia de casal e familiar, a gente estuda que existem dois tipos de vínculos que se desenvolvem entre o marido e a mulher. Existe o vínculo positivo, que é aquele do afeto, do carinho, e existe o vínculo negativo. Existem mitos de que muitas mulheres espancadas e agredidas permanecem debaixo da agressão porque elas vêm de famílias violentas, mas isso é um mito. Pode ser que sim, existem muitas mulheres que estão repetindo o padrão da mãe, do pai, do que viram dentro de casa, mas muitas não. Porém, elas desenvolvem um vínculo negativo com aquele homem e em nome, entre aspas, do amor, né? Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca seus próprios interesses, não trata mal, não maltrata, né? Em nome do suposto amor, elas querem ficar, então elas vão se aconselhar, elas não querem um conselho de dizer, você cuidado, porque faça um boletim de ocorrência, porque senão você vai morrer. E a Valéria vai até falar mais pra gente, que ela conviveu um pouco com essas mulheres, entrevistou para nos falar um pouco sobre isso. Mas eu queria falar como terapeuta o seguinte, que muitas mulheres, elas acreditam, é até uma coisa inconsciente, porque a sociedade sempre infringiu contra a mulher, ou sempre falou para a mulher que ela é o sexo frágil, e principalmente dentro das igrejas, que a mulher é o sexo frágil, que a mulher é inferior, que a mulher, que mais que eu coloquei aqui? Que ela é frágil, que ela é inferior, e que aquele versículo que tem na Bíblia Sagrada, de Efésios 5:22, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. E o homem é o seu cabeça. E tem também 1 Coríntios, acho que capítulo de número 7, que diz, o corpo não pertence à mulher, e sim ao seu marido. Esses dois versículos são muito citados, inclusive pelos homens, pelos maridos, para poder abusar do poder sobre a mulher. Agora, Valéria, eu queria que você dissesse para a gente assim, qual é o limite dessas mulheres? Em que ponto é que elas vão procurar ajuda? Então, o limite dessas mulheres normalmente é a doença. Pelo menos foi o que nós analisamos lá na Casa Sofia. Então, normalmente, ao dar entrada nos hospitais, nas UBSs, né, nos postos de saúde, elas são encaminhadas para a Casa Sofia. E, por vezes, elas também vêm dos hospitais psiquiátricos da região. Então, falando desses 40% das mulheres evangélicas especificamente, né, as promessas, por um lado, é o que você comentou. Só fazer uma pergunta que eu achei interessante que você falou. Você falou que o limite é a doença. Essa doença é decorrente da violência doméstica? É uma depressão?
Sim, problemas sérios de saúde físico. Passa a ser... fobias, sim, pressão alta. Então, elas chegam no limite da doença, né? E ali, no hospital, os cuidadores detectam que ela sofre violência doméstica. Não é porque ela diz. Exatamente. Então, vão percebendo, às vezes, marcas no corpo, né? E aí, então, encaminha para a Casa Sofia. As promessas de sonho, então, por um lado, o que você colocou, as promessas de soluções mágicas para os problemas cotidianos, principalmente os familiares, acabam atraindo essas mulheres, né? Porque a mulher busca uma certa estrutura familiar, né? Porque ela é a maior responsável pelos filhos. A nossa sociedade acabou dando essa responsabilidade maior às mulheres, elas são as cuidadoras dos filhos. Né? Então, dificilmente você vê uma mulher abandonando seus filhos. Mas é muito comum o homem ir embora e deixando a mulher cheia de filhos sem problema algum. Né? Porque a mulher ela foi criada para a maternidade e não necessariamente o homem para a paternidade com igual responsabilidade. Né? Então, para as mulheres, essas teologias vão de encontro aos comportamentos desviantes do seu companheiro. Então, cedendo lugar à submissão, à cega submissão, como você citou esse versículo. Então, a mulher deve ser submissa ao seu marido, né? Mas aí eu tomo como uma teologia fora do contexto. Porque ninguém vê ou lê o versículo anterior. Versículo 25. O seguinte... Não, e o anterior diz assim, que o marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ele. Então, a que tipo de mulher, a que tipo de submissão, né, a que tipo de marido essa mulher deveria se submeter? Aquele que a ama. E quem ama não mata. Quem ama não agride. Mas deveria se submeter? Né? Não, e por isso que nós somos contrários a uma submissão cega, a resignação. Deixa eu atrapalhar o seu raciocínio, porque eu acho que aí... Submissão está sendo usada... A vida inteira na igreja, eu lidei com esse argumento. Só que eu venho me dando conta ultimamente que ele continua perigoso, inclusive para o seu público feminino, para vocês, né? Porque se você percebe amor nele, então deve-se submissão, esta submissão imaginada, esta submissão da doutrina religiosa, da doutrina da igreja, deve ser essa submissão? Na verdade, eu queria falar um pouco, porque eu gosto de falar sobre isso. A palavra submissão é muito errada, é usada muito errada, porque a palavra submissão quer dizer debaixo da mesma missão. Então, assim, pensando de uma maneira consensual, quer dizer o seguinte, que marido e mulher, quando eles estão juntos, eles devem ter um projeto de vida. E o projeto de vida desse casal deve ser, pelo menos, parecido. Eles devem ir numa mesma direção para que eles possam ir a algum lugar juntos, entendeu? Só que aí a pessoa diz submissão, diz que a pessoa tem que estar submissa, leva a palavra literalmente, entendeu? Porque quando você diz... É ligado diretamente à obediência, à resignação. Exatamente. Porque Paulo trabalha esse conceito, não é? A expressão é submissão, mas em outras articulações ele fala mesmo de obediência, que a mulher deve ao marido. Temos que entender também, e essa é uma relação infantilizante, ponto. Não tem ginástica teológica que resolva. A gente está falando de um problema aqui, que eu acho que é bem teológico, é bem doutrinário, é que não dá para você encontrar lugar para essa abordagem específica de Paulo. É claro que ela vem com valores que são interessantes. Paulo está preocupado em uma família que priorize o amor, uma boa harmonia, um ambiente saudável, um ambiente edificante. Mas temos que ver também a cultura, mas né? a cultura na qual? A cultura não é adereço. A cultura é um valor essencial da vida. A vida se coloca, né, pela cultura. E na cultura que Paulo está elaborando, a mulher ela tem uma relação de inferioridade. Inclusive, Paulo nos dá várias mostras de que ele considera a mulher um ser com marcas de inferioridade.
que é uma herança rabínica. Que é uma herança dos gregos. Que é uma herança também, dos mulher não tem filósofos alma, gregos. ou Se a gente for falar Sim, sobre isso, sim. vai Você longe. bater em Aristóteles,